partir da consideração teórica sobre a norma jurídica, nós podemos extrair uma série de conceitos que são ferramentas fundamentais para o cotidiano do jurista. Aquele que vai estudar o direito, aquele que vai trabalhar com o direito, ele opera com uma quantidade enorme de ferramentas e essas ferramentas são postas, muitas delas teoricamente, a partir da referência do que é a norma jurídica. Alguns autores chamam a este ferramental, quando está relacionado à norma jurídica diretamente, alguns chamam a isso de conteúdos normativos. São ferramentais que advêm do conteúdo das normas jurídicas. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, este é um capítulo da obra e, portanto, por lá uma série de conceitos se apresentam para a nossa operação jurídica cotidiana. Hans Kelsen, teórico do direito do século XX, chamava a esse momento, a esse conteúdo normativo, a estas ferramentas, de estática jurídica, porque tais ferramentais podem ser extraídos estaticamente das próprias normas jurídicas. Todas as normas jurídicas se direcionam a sujeitos, todas elas operam com direitos, deveres. Então, quando nós estudamos o que é um sujeito de direito, o que é um direito, o que é um dever, nós estamos extraindo conteúdos normativos, nós estamos extraindo conceitos, ferramentais jurídicos a partir da estática das normas jurídicas. Muito bem, nestes conteúdos normativos, aquele mais importante, talvez a ferramenta básica da operação jurídica no cotidiano, é a ferramenta, é o conceito de sujeito de direito. Sujeito de direito é este ferramental mínimo sem o qual não se opera a própria vida jurídica. Tenho insistido nas minhas obras, nas minhas reflexões, neste livro de Introdução ao Estudo do Direito, que a subjetividade jurídica ela é um fenômeno da sociabilidade capitalista. Então as pessoas, num tipo de vida como o da sociedade capitalista, no modo de produção capitalista, as pessoas têm, porque esta diferença de capital, daquele que possui capital e daquele que não possui, leva as pessoas, portanto, a interagir, tendo ou não tendo, e isto faz com que esta interação seja mediante vínculo contratual. O trabalhador trabalha para alguém mediante um contrato, e este contrato gera, portanto, aqui uma condição de assalariado. Esta situação, esta estrutura material prática é que gera a subjetividade jurídica. Claro, o direito normativamente posto, o Estado, a partir desse contexto das formas sociais, como a forma jurídica, a forma de subjetividade jurídica, o direito e as normas jurídicas operam nesta forma de subjetividade jurídica, dizendo então que esse sujeito de direito pode fazer contrato de um tal modo, não pode fazer de tal outro modo. Aqui nós damos parâmetros para o sujeito de direito, então normativamente esta subjetividade jurídica vai se constituindo na figura técnica do sujeito de direito, tal qual nós a conhecemos na atualidade. Esta subjetividade jurídica e este sujeito de direito não existiram no passado. Na antiguidade, na Roma antiga, no direito romano inclusive antigo, na Idade Média, nós temos pessoas que interagem umas com as outras por meio da força, por meio de vínculos que são exatamente da incidência do poder. Tudo isto é o passado, estas interações entre pessoas são muito claramente feitas de outro modo. É com o capitalismo que as pessoas vão deixando de lado privilégios, vão deixando poderes absolutistas e vão conseguindo fazer com que seus vínculos sejam tomados na conta de subjetividade jurídica e eles vão se tornando então materialmente, na prática, sujeitos de direito. Então esta categoria não existe em toda a história, ela é uma categoria moderna, contemporânea do capitalismo. E quando vão surgindo relações capitalistas, nós vamos dizendo que o ser humano, virtualmente todo ele existente, vai se tornar um sujeito de direito, porque no final das contas, todo indivíduo vai operar trabalhando, fazendo vínculos contratuais, vai estabelecer aqui, portanto, um regime de assalariado, vai possuir mercadorias, de tal sorte que a subjetividade jurídica vai se esparramar para todas as pessoas. Mas nós não podemos também fazer imediatamente a associação de indivíduo de carne e osso, dizendo que ele é, por si só, sujeito de direito. Eu dou um exemplo, aquele que vai estudar esta concepção e vai refletir acerca do conceito de sujeito de direito, que no Brasil, até o ano de 1888, nós tínhamos seres humanos de carne e osso, seres humanos existentes, indivíduos,
que o direito não considerava sujeitos de direito, os escravos. Por conta desta infâmia da escravidão, pessoas, por razão da pele, da cor da pele, não eram consideradas sujeitos de direito. Então, não podemos dizer que imediatamente existindo um indivíduo ele já é sujeito de direito, porque a história prova aqui reiteradamente que esta construção da subjetividade jurídica não se estendeu imediatamente a todos e ainda hoje no mundo nós temos modulações muito variáveis acerca desta subjetividade jurídica, possibilidades que algumas pessoas têm, outras não têm, direitos que nós não estendemos inclusive a todas as pessoas, basta ver que em boa parte do mundo, direitos que nós damos, por exemplo, a heterossexuais para casamento, nós não damos a homossexuais. Portanto, a subjetividade jurídica não é uniforme, universal, totalmente estendida para todas as coisas, para todas as pessoas. Mas o fato é que, dado que as pessoas consomem, circulam, vendem sua força de trabalho, a subjetividade jurídica hoje tendencialmente é levada a todos para que possam, inclusive, vender, comprar, se vender e comprar trabalho de outros, e isto faz com que as pessoas físicas sejam eminentemente sujeitos de direito, mas não exclusivamente, não necessariamente assim, mas nós também temos historicamente no capitalismo uma segunda figura que é sujeito de direito. Esta segunda figura é aquilo que nós chamamos de pessoa jurídica. O capitalismo se assenta muitas vezes em empreendimentos que são feitos por capitalistas e não necessariamente só por um capitalista, por uma série de capitalistas. São sociedades, são empresas que vão se constituindo, portanto, a partir do direcionamento, a partir da posse de mais que uma pessoa ou de uma pessoa eminentemente com outra secundariamente, e nós começamos a chamar esta empresa, este patrimônio da empresa, em diferença da pessoa física, que é o proprietário desta empresa, nós começamos a chamá-la pessoa jurídica, nós começamos a dar subjetividade jurídica a esta ficção, que é a empresa, separando-a daquela que é a pessoa física do seu proprietário. Muito bem, isto vai se estabelecendo historicamente no capitalismo, inclusive para permitir dinâmica de negócios e também, de outra maneira, para preservar o patrimônio do capitalista das eventuais crises e das eventuais derrocadas daquelas que sejam suas empresas. De tal sorte que muitas vezes, quebrando a empresa, deixando dívidas, não pagando seus trabalhadores, ainda assim o patrimônio do proprietário da empresa está resguardado, dividindo, portanto, tecnicamente o sujeito de direito entre pessoa física e pessoa jurídica. Também a teoria do direito vem evoluindo nos últimos séculos para dizer que em casos de fraude, quando nós separamos pessoa física e jurídica para fazer com que não se paguem tributos, não se paguem dívidas, fuja-se a responsabilidade no caso de quebra da pessoa jurídica, existe um instrumento que em inglês leva o nome de disregard, que é a desconsideração da pessoa jurídica para chegar ao patrimônio da pessoa física. O fato é que nós temos tradicionalmente uma consideração técnica de que o sujeito de direito tem duas categorias eminentes, a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física é altamente identificável por todos nós, porque ela tem referência corporal no ser humano de carne e osso, mas eu lembro, não necessariamente todos e não necessariamente do mesmo modo para todos, e a pessoa jurídica, portanto, seria uma ficção, uma técnica jurídica de fazer com que determinado patrimônio, determinadas relações sociais, aqui basicamente no plano econômico, possam ser consideradas per si uma figura que é o sujeito de direito, pessoa jurídica. Isto é uma técnica geral, mas também não pode ser tomada de modo exclusivo, dado que em determinadas circunstâncias, como por exemplo a da herança jacente, nós temos uma pessoa física ou pessoa jurídica que em sua morte, tomando aqui o caso da pessoa física, não havendo ainda herdeiros, mas havendo um patrimônio, este patrimônio continua gerando direitos e deveres. Se há uma casa alugada que era de uma pessoa que faleceu, enquanto não se abre o inventário, enquanto não se decide para onde vai esta herança jacente, esta casa alugada, aquele que alugou a casa, portanto aquele que está pagando o aluguel para a casa, o locatário da casa, ele ainda deve pagar o aluguel e esta herança jacente ainda tem direito de receber estes aluguéis. Isto quer dizer que existe um patrimônio que, não sendo de uma pessoa física e não estando ainda para outra pessoa física ou jurídica, continua sobre ele incidindo direitos e deveres. Nós podemos dizer que o sujeito de direito não é só pessoa física ou pessoa jurídica, ele é um ponto de incidência de direitos, deveres, obrigações, responsabilidades, de tal sorte
que este ponto de incidência quase sempre recai sobre uma pessoa de carne e osso, a pessoa física, ou sobre uma empresa, a pessoa jurídica, mas não necessariamente nessas duas figuras típicas e majoritárias que constituem estes modelos de sujeito de direito. A subjetividade jurídica, ela não advém de norma, ela advém de práticas sociais. Depois, a técnica jurídica, o que chama de sujeito de direito, vem normatizado, vem instituído, vem aqui modulado, vem conformado e contornado por normas, de tal sorte que, então, esta subjetividade jurídica, que é material, ela se apresenta na técnica cotidiana como sujeito de direito e com as figuras, portanto, típicas desta mesma subjetividade jurídica, posta já no plano técnico normativo. Um segundo conceito, fundamental para entendermos a estrutura do ferramental jurídico cotidiano, é o conceito de direito subjetivo. Se nós vimos que o capitalismo opera socialmente com subjetividade jurídica e o direito opera chamando a este ponto mínimo pelo qual circulam direitos, deveres, vontades, obrigações, responsabilidades de sujeito de direito, nós podemos dizer que então o sujeito de direito possui, porta, carrega consigo direito subjetivo. Direito subjetivo, tomando a expressão no seu próprio termo, subjetivo quer dizer do sujeito. Então, o sujeito de direito porta direito subjetivo. Isto aqui é um derivado imediato, o direito subjetivo, da própria condição de sujeito de direito. Na língua portuguesa e nas línguas que advêm da tradição latina, românica, nós usamos uma expressão com duas palavras para dizer isto. Cada qual de nós tem um direito subjetivo a alguma coisa. Este direito subjetivo, que nós tomamos aqui como tal, no dia a dia as pessoas dizem: tenho direito a fazer contrato, tenho direito a pensar o que eu quero, tenho direito a falar o que eu quero, tenho direito de ir e vir. Portanto, toda vez que nós usamos tenho direito a, alguém tem direito a alguma coisa, isto que nós falamos só com a palavra direito, no final das contas é o conceito de direito subjetivo, direito de um sujeito, direito a fazer tal coisa que tenho eu, que tem qualquer pessoa. Muito bem, este é o direito subjetivo e nós, em geral, diferenciamos esta categoria daquela que é do direito objetivo. Então, nós chamamos o direito, direito civil, direito penal, tudo aquilo que são instituições do direito, nós chamamos a isso de direito objetivo. É porque a palavra objetivo, na teoria geral do direito e naquilo que é a prática do direito, nós reservamos quase sempre a palavra objetivo, aquilo que são instituições, aqueles que são poderes, aqueles que são grandes monumentos do direito, ou aquilo que advém de normas jurídicas. E nós reservamos subjetivo para aquilo que é da pessoa, do sujeito. Então, quando eu digo meu direito, eu falo direito subjetivo. Quando eu digo direito civil, eu estou usando a palavra direito, mas não no sentido de meu direito. Estou aqui dizendo sobre um ramo do direito, um conjunto de normas jurídicas. Então, quando eu digo direito civil, eu estou falando do direito no sentido objetivo, não no sentido subjetivo. Nas línguas que advêm do latim, como o caso do português, nós precisamos desta dúplice nomenclatura, portanto, direito subjetivo e direito objetivo, para diferenciar no subjetivo ou objetivo se a palavra direito é o meu direito, o direito de uma pessoa, ou é uma instituição jurídica, estatal ou normativa, por exemplo. No caso da língua inglesa, há duas palavras muito distintas para isso. Quando se fala do direito de uma certa pessoa, meu direito ou direito de alguém, se usa a palavra right. E quando se fala do direito enquanto objetividade, enquanto instituição normativa estatal, se usa a palavra law. Portanto, faculdade de Direito em inglês, Law School. Rights, my rights, meus direitos seria aqui a expressão que se poderia usar para falar do direito subjetivo. Em português, em francês, espanhol, italiano e nas demais línguas que advêm da tradição latina, nós precisamos dizer direito subjetivo, subjetivo dizendo daquilo que é meu direito, e direito objetivo, e objetivo aqui dizendo respeito à norma jurídica ou aquilo que é o conjunto das próprias instituições do direito. O fato é que o sujeito de direito é aquele que tem direito subjetivo. O direito subjetivo é a categoria básica que faz com que o sujeito de direito opere no cotidiano. Juristas que são juspositivistas, eles tomam esta aparência, este resultado final como explicação do mundo. Esses juristas, como é o próprio caso de Kelsen, vão dizer que cientificamente o sujeito de direito é tal, é alguém que é declarado por uma norma jurídica do direito objetivo
como sujeito de direito. E para esta teoria jurídica juspositivista, mais estritamente formalista no plano de norma estatal, nós diríamos então que os direitos subjetivos de alguém só se dão para este alguém, para este sujeito de direito, porque normas do direito objetivo assim constituíram, assim declararam, assim deram tais direitos subjetivos. Então, o direito subjetivo aqui opera num plano desta técnica imediata do direito, como sendo um derivado imediato daquele que é o direito objetivo. De tal sorte que poderíamos dizer que o sujeito de direito é aquele que tem direito subjetivo, e esse direito subjetivo, por sua vez, olhando apenas pelo ângulo desta técnica juspositiva imediata, este direito subjetivo advém do direito objetivo, que é a norma, o conjunto das normas ou das instituições aqui advindas do Estado. Neste conjunto de conceitos de direito subjetivo, direito objetivo e eminentemente de sujeito de direito, advém mais conceitos e a partir de agora um destes que estão muito ligados a esse contexto é o conceito de dever. Inclusive, o jurista e o não jurista, no dia a dia, dizem que os direitos que alguém tem são acompanhados também de deveres. Nós sempre operamos, inclusive, neste par, direitos e deveres. Muito bem, quando eu digo de direitos aqui, falando de direitos e deveres, eu me refiro a esta concepção de direitos subjetivos que tem alguém relacionados aos seus deveres ou deveres de outros em face desses mesmos direitos. Se nós tomarmos o conceito de dever pelo ângulo desta teoria juspositiva, nós vamos observar que este dever é eminentemente posto a partir de normas jurídicas que são, aqui neste caso, estatais. Quero dizer aqui que, tomando a fórmula proposta por Kelsen e depois reiterada por outros, acerca de como funciona uma norma jurídica, nós vamos perceber que uma norma jurídica dá uma hipótese, a essa hipótese imputa uma consequência. É uma relação aqui de imputação, uma relação de dever ser, é uma relação deôntica. Se eu digo que matar alguém, a isto se imputa no Brasil, em termos de direito penal, uma pena de 6 a 20 anos de reclusão, eu digo que tem um fato, uma facti species, que gera uma sanção. A ela decorre, deve ser uma sanção. Tecnicamente, para a teoria do direito, dever seria a conduta contrária daquela que gera uma sanção. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu insisto com isto, se chamarmos a fórmula de uma norma jurídica, a fórmula científica de uma norma jurídica, a partir dos termos C-A-E, B deve ser, tomando A e B aqui simplesmente como letras que simplifiquem um fato e uma consequência, se nós tomarmos a fórmula de uma norma jurídica assim, o dever seria a conduta contrária daquela que gera a sanção. Então, se a fórmula foi escrita por nós, C-A-E, B deve ser, o dever é não A, não fazer o A. Mas se o A for feito, for realizado, se, portanto, aqui houver uma incidência de uma hipótese tal, a partir daí, então, nós teremos uma consequência que é B. Dever seria, portanto, simplesmente, nos termos da teoria geral do direito, a conduta contrária daquela que gera a sanção, tomando em termos muito simples, obviamente, isto se torna mais complexo quando nós pensamos, por exemplo, casos de sanções premiais, nas quais então o dever fica muito perdido, inclusive porque perde-se a referência aqui da sua carga moral, da sua carga de implicação, inclusive quase religiosa ou de horizonte de expectativa ideológica das relações sociais. Muito bem, esse seria o dever pensando numa fórmula normativa tal qual esta apresentada por Hans Kelsen. O dever seria aqui pensado naquele momento que é o momento dos fatos. Se um fato gera sanção, o dever seria a conduta que não levaria a esta mesma sanção. Mas também existe um conceito fundamental da teoria do direito, que é o conceito de responsabilidade. Dado o fato de que ocorreu aqui uma hipótese que gera sanção, haverá, portanto, uma sanção. E ao tomar para si as implicações desta sanção, alguém, portanto, assume a responsabilidade sobre o fato. Quase sempre, na vida jurídica cotidiana, nós dizemos que aquele que gerou um fato é aquele que responderá pela implicação deste fato, no caso aqui, tomando, por exemplo, a sanção. Então, nós costumamos dizer que o sujeito de direito que fez o fato é o mesmo sujeito de direito que responderá sobre o fato. Então, dever diz respeito à conduta que não gera sanção, diz respeito a não fazer o fato que gera sanção,
E o conceito de responsabilidade diz respeito ao assumir as implicações, a sanção, tudo aquilo que deriva como imputação deste fato que foi realizado. É preciso que nós consideremos que esse conceito de responsabilidade também se desdobra, porque tradicionalmente dizemos que existe um emparelhamento entre quem fez um fato e responde pelas implicações desse fato. Isto aqui nós chamaríamos de responsabilidade subjetiva. A palavra subjetiva é sujeito, mesmo o sujeito que fez o fato e que tinha o dever de não fazê-lo. É o sujeito que então arca com as consequências e responde por esse fato, assume a sanção, portanto, em face desse fato. Esta seria uma responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade objetiva, lembrando aqui que a palavra objetiva na teoria do direito diz respeito à norma jurídica, esta responsabilidade objetiva não emparelha aquele que fez o fato com aquele que responde e, portanto, assume a sanção e assume a implicação em relação a esse fato. A responsabilidade objetiva já põe de início, mediante norma jurídica, quem responderá por fatos ocorridos, ainda que não seja esta pessoa diretamente a que fez este fato. Então, um exemplo marcante e padrão é o caso da empresa. A empresa responde por atos de seus funcionários, atos que estejam envolvidos aqui no contexto da própria vida empresarial. Portanto, normas jurídicas já apontam de início que há um responsável, que seria uma pessoa, nesse caso, jurídica, que é distinta da pessoa física, que eventualmente, porque estava realizando atos da empresa, porque estava no seu local de trabalho ou agindo em nome da empresa, dirigindo um veículo da empresa, estando aqui numa estrutura cotidiana de vida, funcionando, agindo em nome e em função da empresa, esta pessoa física que cometeu um ato, não é ela que responde, quem responde é uma pessoa jurídica. Portanto, esta responsabilidade não emparelhou a pessoa que fez e a pessoa que respondeu. Esta responsabilidade é objetiva e aqui objetivo quer dizer que normas jurídicas já de antemão expõem, apontam, dão o quadro pelo qual alguém seja o responsável por atos daqueles que estejam no seu contexto. Muito bem, dever, responsabilidade são conceitos que também se extraem no nível de uma teoria do direito, no nível de uma teoria, aqui nesse caso, justpositivista do direito, que se extraem do contexto das normas jurídicas. Ainda nesse contexto, há os conceitos de capacidade e competência. Sujeitos de direito têm direitos subjetivos. Portanto, nós olhamos aqui pelo mesmo ângulo, dizendo que alguém se apresenta como sujeito de direito porque porta direitos e, portanto, pode fazer negócios, pode contratar, pode assumir responsabilidades. Tudo isto é o campo da dinâmica dos contratos, da vida relacional que o direito enseja na sociedade contemporânea. Mas, obviamente, o direito precisa deste núcleo, deste átomo que é a forma do sujeito de direito, mas, ao mesmo tempo, precisa preservar o capital e as relações de eventuais arroubos ou então de limitações que são, inclusive, muitas vezes físicas dos sujeitos de direito. Então, tradicionalmente, o campo do direito privado, por exemplo, vai dizer que contratos, obrigações, vínculos só podem se estabelecer entre sujeitos de direito, se nós tomarmos o caso das pessoas físicas, só pode se estabelecer entre sujeitos de direito se estas pessoas físicas tiverem um limite mínimo de idade. Este limite mínimo de idade possibilita com que estas pessoas tenham aqui instrumentos materiais pelos quais possam responder eventualmente, possam entender o que estão fazendo, mas isso aqui é um parâmetro, é uma modulação que, ao final das contas, busca salvaguardar o capital, busca salvaguardar o contrato, a empresa, aquilo que seja a apropriação de alguém, porque, inclusive, opera dando responsabilidade a outra pessoa. Capacidade é esta modulação da subjetividade jurídica, esta modulação do direito subjetivo pelo qual alguém, tendo direito a alguma coisa, pode eventualmente não ter direito de dispor desta mesma coisa. Então é possível que um ser humano desde o nascimento seja proprietário de bens. No entanto, ele não pode dispor desses bens até uma certa idade e neste momento então, não podendo dispor dos bens, ele tem um responsável, um tutor, um curador, a pessoa que possa, portanto, por ele responder e agir fazendo negócios em seu nome e em seu interesse. No direito, no mundo inteiro, a capacidade é essencialmente um conceito que se põe no plano aqui de nível etário. Então, os países do mundo buscam modular
esta capacidade para dispor de seus direitos, para fazer negócios, a partir de uma faixa que é etária. Quem não é do campo jurídico pensa que capacidade é uma habilidade extraordinária ou uma habilidade suficiente para alguém fazer negócios na vida civil. Não é isto, não é esta possibilidade, esse tirocínio de fazer vinculações relacionais ou de contratos ou negócios. Capacidade é um corte formal dado por normas jurídicas, em geral um corte etário, para fazer com que a partir daí alguém então possa dispor livremente, autonomamente dos seus direitos subjetivos. E claro, também há modulações desta capacidade, eventualmente por conta de impossibilidades físicas de alguém, por conta inclusive de interdições. Isto faz com que a capacidade de uma pessoa seja diminuída, muito embora ela já tenha ganhado esta capacidade em termos etários, isto faz com que ela venha a perder ou a diminuir o rol destas capacidades em algum momento. Aquilo que funciona como capacidade para o direito privado também funciona para muitos outros ramos do direito, capacidade para responder penalmente. Então é a capacidade penal que também se dá a partir de uma faixa etária, capacidade eleitoral, seja ela de votar ou de ser votado, também tem modulações etárias e modulações aqui envolvendo outras normativas jurídicas. Nós também usamos o conceito de competência. O conceito de competência vai aqui junto com o conceito de capacidade, é que ele é quase sempre utilizado para o campo das pessoas jurídicas, enquanto capacidade é muito lembrado para o campo das pessoas físicas. E competência também se dá deste modo. Dado que uma empresa possui muitos funcionários, possui gerentes, possui diretores, possui presidentes, estas empresas elas precisam modular quem dentro desta empresa responde e pode fazer determinados atos. Isto é competência. Dentro do Estado nós também usamos a palavra competência, o conceito, o ferramental normativo de competência. Então nós dizemos que a um delegado compete fazer determinados atos e ao juiz de direito compete outros atos. Ao juiz de direito estadual compete o julgamento de determinadas causas, ao juiz federal do trabalho compete o julgamento de outras determinadas causas. Tudo isto é mediante estatuto, mediante norma, mediante direito objetivo. Portanto, as normas, os estatutos, os tratados, as convenções, aquilo que organiza a vida interna da empresa ou do Estado, tudo isto possibilita aqui observarmos a quem compete dentro destas organizações determinados atos e, portanto, também determinadas implicações e responsabilidades sobre os mesmos atos. Capacidade e competência, portanto, modulam, dão aqui contorno à subjetividade jurídica, ao sujeito de direito, às suas condições, inclusive, de direito subjetivo. Um conceito fundamental que ainda advém desta tradição dos conteúdos normativos, negado por muitos, mas ainda muito importante para entendermos este conceito da estática jurídica, é o conceito de relação jurídica. Nós temos uma dinâmica social muito grande, esta dinâmica ela está estruturada por formas sociais, estas formas sociais estão conformadas por normas jurídicas e, tradicionalmente, alguns percebem que estas relações jurídicas são um núcleo do próprio direito. Hans Kelsen é um teórico que no século XX vai dizer que a relação jurídica não é o conceito fundamental, porque o fundamental aqui se põe no campo das normas jurídicas, normas operam com normas, normas e normas incidem sobre determinadas pessoas, sobre determinados pontos ou sobre determinados fatos, de tal sorte que Kelsen vai dizer que mais importante que a relação entre pessoas é a relação entre normas. O fato é que a sociabilidade capitalista opera numa relação entre pessoas e opera também numa relação entre normas. Há formas sociais como a forma sujeita de direito e a forma política estatal, e esta forma conforma, nos termos aqui falados, já referenciados, esta norma estatal conforma estas mesmas relações de subjetividade jurídica. Quero dizer com isto que quando pensamos em relação jurídica, ela não é simplesmente uma relação aberta entre pessoas sem norma, mas também não é simplesmente uma relação de norma, como se nós não entendêssemos que há aqui uma dinâmica estruturada das próprias relações sociais. E teóricos deste campo juspositivo ainda insistem em elaborar conceituações a respeito da relação jurídica. Eu lembro de Alf Ross, que vai dizer que as relações jurídicas permeadas por normas jurídicas, elas devem ser pensadas no plano de igualdade entre pessoas e normas, de sujeitos de direito, e relações permeadas por desigualdade. Quando um Estado faz um tratado com outro Estado, os dois são Estados soberanos, mas eles operam no nível da igualdade.
Quando um particular faz contrato com outro particular, os dois operam no nível de igualdade, então são relações jurídicas aqui horizontais. Mas quando o Estado opera relacionando-se com um criminoso, prendendo-o, esta relação jurídica é uma relação vertical, portanto uma relação que se dá noutro nível de dinâmica social. As relações jurídicas devem ser pensadas, então, a partir da norma jurídica, mas essencialmente aqui está o solo pelo qual brota a estruturação da própria sociabilidade presente.